Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então as nossas aulas sobre mecânica cinemática. Na aula passada nós começamos a estudar cinemática, lembra? Introduzimos o conceito de velocidade média. E hoje nós continuaremos estudando movimento, pessoal. Ainda estamos em cinemática, então ainda estamos analisando o movimento sem nos preocuparmos com o que causa o movimento. É somente o movimento em si, a descrição do mesmo. Ok? Hoje, galera, eu apresento para vocês o primeiro tipo de movimento, um dos mais importantes e mais recorrentes nas provas, ok? O movimento retilíneo uniforme, famoso MRU, ou como algumas escolas chamam, MU, apenas movimento uniforme. Ok, galera? Ó, galera, o que é um movimento uniforme? Imagina para você que você tem uma trajetória, certo? A trajetória orientada aqui para a direita, é uma trajetória retilínea, tá vendo? Ó, esse retilíneo aqui, galera, do nome do movimento, significa que a trajetória é uma reta, ok? E esse uniforme significa que a velocidade é constante. A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Então, ó, o uniforme, quando você fala uniforme, você quer falar de uma coisa que é todo igual, não é verdade? Quando você vai de uniforme para a escola, é esperado que todos os alunos vistam a mesma roupa, com roupas iguais. Então, uniforme para a gente vai significar isso, constante, igual. Tudo bem? E esse igual, o que é igual, professor? É a velocidade do movimento, ok? Lembra que velocidade é uma taxa de variação. A gente viu isso na aula passada. Beleza, galera? Vamos lá, então, ó. Então, imagina que você tem uma trajetória orientada aqui e você vai tirar foto do movimento dessa bolinha vermelha. Então, você vai agora, essa bolinha vermelha vai começar a se mover para a direita e você vai tirar foto dessa bolinha vermelha a cada, por exemplo, 1 segundo, tá bom? Então vamos supor que você vai tirar foto a cada 1 segundo, ou a cada 2 segundos, ou a cada 3 segundos. Tudo bem, galera? Você vai tirar foto sempre no intervalo de tempo igual. Então você tirou a foto, ela estava aqui. Depois você tirou mais uma foto, aí ela estava aqui. Aí você tirou uma foto, ela estava aqui. Você percebe, galera, que quando o mesmo tempo passa, tipo, a cada 1 segundo, a bolinha está andando a mesma distância ela está andando a mesma distância no mesmo tempo. Galera, quando um corpo percorre sempre a mesma distância no mesmo tempo, isso significa que a velocidade dele é constante. E essa é a primeira grande característica do MRU. A velocidade é constante. Lembra que na aula passada eu disse para vocês que velocidade média não significava que a velocidade do corpo era sempre a mesma a todo momento, ok? Significava apenas que na média, se você fizesse uma média das velocidades, no caso assim, tipo assim, analisasse no contexto geral, aquela seria a velocidade que, se você desenvolvesse durante todo o trajeto, você cumpriria aquela distância no mesmo tempo. Tudo bem? Aqui, galera, com certeza a velocidade é constante durante todo o trajeto. O movimento retilíneo uniforme, um corpo só está em movimento retilíneo uniforme quando ele tem a mesma velocidade durante todo o percurso. Tudo bem? Beleza? Então, ó, anota aí. Essa é a primeira grande característica desse movimento. No MRU, a velocidade do corpo é constante. Constante até que ponto, professor? Durante todo o trajeto. Tá bom? Beleza? Tranquilo, galera. Olha que interessante. Já que no MRU a velocidade é sempre a mesma, então no MRU a velocidade média é igual à velocidade do corpo, que o corpo desenvolve durante todo o trajeto. Então imagina, eu falo para você que um corpo ele viaja daqui de São Carlos até Ribeirão Preto a 100 km por hora e ele mantém 100 km por hora durante todo o trajeto. Ele não pisa no freio em nenhum momento e fica só mantendo a velocidade de 100 km por hora daqui até lá, não muda para nada, ok? Se eu fizer isso, a minha velocidade média vai ser igual também a 100 km por hora, tá bom? Porque eu não tive variação de velocidade, ok? Beleza? Então, ó, a velocidade média é igual à velocidade do corpo e, portanto, lembra que velocidade média é ΔS por ΔT? Então, essa velocidade, pessoal, vai ser ΔS, que é posição final menos posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial, tá bom? Olha que interessante, pessoal. Vamos supor que esse T0 aqui, que é o instante que começa o movimento, seja igual a zero.
você pode adotar isso, tá bom? Você pode adotar que no instante inicial que o móvel começou o movimento, que você começou a perceber o movimento do móvel, você pode adotar que aquele tempo inicial é zero. Então, ó, aqui t menos zero vai acabar sendo o quê? Apenas t, não é verdade? Se esse t0, se o instante inicial for zero, então aqui embaixo fica somente o t, tá bom? Se você passar o tempo multiplicando, então vai ficar v vezes t é igual a s menos s0, não é verdade? Passa o tempo multiplicando e depois esse menos s0 para o outro lado somando, então ó, você passa esse t0 aqui vale zero, né? Porque o instante inicial vale zero. Passa o tempo que está dividindo multiplicando, vai ficar v vezes t. E depois passa esse menos s0 para o outro lado mais esse zero, vai ficar aqui. A posição final do corpo é igual à posição inicial S0 mais a velocidade vezes o tempo. Isso daqui, galera, é a fórmula mais importante do MRU. É a função horária da posição. Por que função? Porque é uma grandeza, a posição final, que depende de outra, depende do tempo, não é verdade? Vai depender do tempo aqui. Tudo bem? Então é uma função da posição, é uma fórmula que me dá a posição em função do tempo, ok? Essa fórmula, galera, para a gente lembrar dela, a gente chama ela de sorvete. Olha aqui como que parece mesmo, ó. É SO mais VT, parece um sorvete, não é verdade? Então esse aqui é o sorvete é a função horária da posição do MRU, tá bom? Por que função horária, professor? Por que está escrito esse horário aqui? É função horária, pessoal, para lembrar tempo, ok? Ó, é uma função da posição que depende do tempo, por isso que é horária, ok? Imagina que você vai ter um corpo lá com uma certa velocidade partindo de uma certa posição. Com essa fórmula, você consegue determinar qual que é a posição do corpo num determinado tempo. Ah, eu quero saber qual que é a posição do corpo quando t igual a 2 segundos. Coloca 2 aqui no lugar do t e descobre qual que é a posição. Ah, eu quero saber qual que é a posição do corpo quando o tempo vale 1 segundo. Coloca aqui o tempo valendo 1 e descobre qual que é a posição. A gente vai fazer isso só para vocês entenderem para que serve uma função da posição, tá bom? Ela vai me dando qual que é a posição, qual que é o espaço que o corpo se encontra em um determinado tempo. Tá bom? E ela deriva da onde? Como a gente deduz essa fórmula? Lá da fórmula da velocidade média, já que no MRU a velocidade do corpo é igual à velocidade média, tá bom? Beleza, galera? Tudo bem? Beleza, vamos lá, ó. Olha que interessante, vamos falar mais sobre a função horária da posição, sobre o sorvete, tá bom? Lembrando, esse S daqui é a posição final do corpo, essa aqui é a posição inicial e essa daqui é a velocidade do corpo, que é constante, então só tem um valor, certo? Pode valer 10 metros por segundo, 2 metros por segundo, menos 1 metro por segundo, lembra? Quando a velocidade é negativa, eu tenho um movimento que é retrógrado, lembra? Tá indo contra a orientação da trajetória. Aí eu tenho aqui, ó, o tempo, que é o instante, eu quero saber qual é a posição. Ah, eu quero saber qual que é o S quando t vale 2. Coloca no lugar do t2 e descobre o S, tá bom? Olha que interessante, galera. Isso daqui é uma função do primeiro grau. Ó, se você lembra, ó, o gráfico, lembra, ó, isso daqui é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque a nossa variável aqui é o tempo. O tempo, lembra da fórmula da função do primeiro grau? Já vou mostrar para vocês. O tempo está no lugar do x. O t é o nosso x e o s é o nosso y lá da função do primeiro grau, tá bom? Já que é uma função do primeiro grau, lembra, o gráfico de qualquer função do primeiro grau é sempre uma reta inclinada, não é verdade? É uma reta inclinadinha, que pode ser tanto crescente quanto decrescente. Ó, vamos fazer a relação para vocês, galera, vamos lembrar. Lembra que quando vocês estão lá aprendendo em matemática, vocês aprendem que uma função do primeiro grau tem essa cara aqui, não é? Ó, ax mais b. Esse a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear e o x é a variável. Perceba que é a mesma fórmula em cima e embaixo, só com letras diferentes. Se eu inverter para vocês, galera, ó, dá para ver aqui, ó, o b, que é a coeficiente linear, onde corta o eixo y, vai ser a posição inicial. Então, pra gente, galera, ó, quando ele te der um gráfico, vai ter gráfico de posição por tempo aqui agora no MRU, quando ele te der um gráfico, aonde o gráfico da posição por tempo cortar o eixo y, vai ser a posição inicial. Aonde o gráfico cortar o eixo y, vai ser a posição inicial. E por que, professor? Porque a posição inicial é o coeficiente linear da função do primeiro grau, tá bom? E aí a velocidade vai acabar sendo o coeficiente angular
da função do primeiro grau? Ela vai ter relação com a inclinação da reta. Uma reta mais inclinada vai ter maior velocidade, uma reta menos inclinada vai ter menor velocidade. Tudo bem? Ó, eu trouxe para vocês aqui dois gráficos. Esse gráfico aqui é um gráfico de velocidade por tempo, tá bom? Ó, perceba que eu tenho uma reta aqui, ó, eu tenho uma reta paralela ao eixo X, ok? E o valor não muda, tá vendo? Ó, o valor aqui não muda, ó. Eu tenho essa reta azul aqui, ó, ela tá paralela e ela tá fixada naquele valor V. Isso acontece porque o valor é constante, né? No MRU, a velocidade tem valor constante, então não pode ter um gráfico que varia. É um gráfico que é paralelo ao eixo X, paralelo ao eixo dos tempos. E aqui eu trouxe um gráfico de posição, ó, de S por T, de posição por tempo. Aí você percebe realmente que é uma reta inclinada, tá vendo? É uma reta crescente e inclinada. Perceba que ela corta o eixo X, o eixo Y ali no zero. Isso significa que a posição inicial do corpo, aquele S0, vale zero, tá bom? Ele parte da origem. Aonde o gráfico corta o eixo Y é a posição inicial. Tudo bem, galera? Por quê? Porque a posição inicial é o coeficiente linear da reta, do gráfico. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza, pessoal, beleza. Ó, eu trouxe aqui um gráfico crescente, mas pode ser que apareça também para você um gráfico decrescente. Tá bom, galera? Beleza? Ó, eu trouxe aqui de novo um gráfico de velocidade pra gente, ó. É um gráfico de velocidade, percebe ali que tá fixo no 20 metros por segundo. Então a gente pode dizer, ó, esse corpo aí tá em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante de 20 metros por segundo. É uma velocidade que é positiva, tá vendo? Está acima do eixo X, é mais 20 metros por segundo. Logo é um movimento progressivo. Velocidade positiva, movimento progressivo, não é verdade? Ó, galera, sobre esse gráfico, ele cai muito pouco, tá bom? Porque é um gráfico muito simples para ser analisado. Então as provas geralmente não cobram esse gráfico de você, tá bom? Só que tem uma característica muito importante. Em qualquer gráfico de velocidade por tempo, ó, em qualquer gráfico, não somente no MRU, em qualquer gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo do gráfico é igual ao ΔS. É o deslocamento que o corpo sofreu, tá bom? Eu não estou dizendo que a área do gráfico te dá a posição do corpo. Eu estou dizendo que dá para você o quanto que o corpo percorreu naqueles segundos ali. Por exemplo, nesse exemplo que eu mostrei para vocês, é quanto o corpo percorreu em 4 segundos. Tá bom? Vamos calcular qual é esse ΔS fazendo pela área? Isso aqui é um retângulo, não é? Se é um retângulo, como eu calculo a área de um retângulo? É só fazer base vezes altura. Ué, para fazer base vezes altura, a base vale 4 segundos e a altura é a velocidade, que é 20 metros por segundo. 4 vezes 20 vai dar 80 metros. Esse é o ΔS, esse é o deslocamento. De novo, não é a posição final. Posição final é o espaço, é a posição que ele está num determinado tempo. Deslocamento é o quanto que ele andou para chegar até aquela posição. Tudo bem, galera? Não confundam. Ó, essa característica, essa propriedade do ΔS ser a área do gráfico, ela vai se repetir aqui no MRU, também no MRUV, tá bom? Que é quando a gente estuda movimentos com aceleração, as constantes no caso, né? Em qualquer gráfico, quando você tem velocidade por tempo, velocidade no eixo X e tempo no eixo Y, a área abaixo do gráfico, velocidade no eixo Y e tempo no eixo X, desculpa, galera. A área entre o gráfico e o eixo X vai ser o deslocamento, vai ser o ΔS, tá bom, galera? Tudo bem? Beleza. Olha que interessante, galera. Uma outra coisa que a gente pode notar, olhando só para o gráfico de velocidade por tempo do MRU, é saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Se o gráfico, se a reta que indica a velocidade estiver acima do eixo X, significa que a velocidade é positiva, então é um movimento progressivo. Se a reta estiver abaixo do eixo X, significa que a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. Então agora você já sabe classificar o movimento só a partir do gráfico de velocidade por tempo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tamo junto, vamos parar. Vamos parar não, vamos continuar, que agora vem o gráfico de posição por tempo. E eu já trouxe para vocês aqui, ó, 2 exemplos. Esse gráfico aqui da esquerda é um gráfico de posição por tempo e aqui também é um gráfico de posição por tempo. Galera, essas letrinhas que aparecem entre parênteses é a unidade da grandeza. O S é a posição,
é a grandeza, tá bom? E o M aqui é metros, é a unidade de medida da posição, tudo bem? Beleza? Olha que interessante, pessoal. E os dois são gráficos crescentes, mas esse gráfico daqui da esquerda, a posição inicial dele é 0, porque é onde o gráfico corta o eixo Y, tá vendo? Já o gráfico da direita, a posição inicial desse gráfico, o S0 dele, é 5 metros, porque é onde o gráfico corta o eixo Y também. Tá bom, galera? Beleza? Tranquilo, ó. Toda vez, galera, toda vez que o gráfico de posição por tempo for uma reta inclinada, toda vez que o gráfico de posição por tempo for uma reta inclinada crescente ou decrescente, como a gente vai ver agora aqui, por exemplo, ó, isso aí é um movimento retilíneo uniforme. Você já pode bater o cartão e falar, ó, com certeza é um MRU, tá bom? Porque o gráfico de posição por tempo ser uma reta inclinada, crescente ou decrescente, é uma característica desse movimento. Tá bom, galera? Beleza? Ó, aqui eu trouxe para vocês um gráfico agora decrescente, certo? Com velocidade negativa, no caso, né? Quando eu estou com um gráfico crescente, a velocidade é positiva, e quando eu tenho um gráfico decrescente, a velocidade é negativa. Igualzinho na função do primeiro grau, galera. Quando A é positivo, o gráfico é subindo, quando A é negativo, o gráfico é descendo. Lembra disso? Beleza, olha que interessante, aqui eu tenho uma função do primeiro grau, uma função posição, onde a posição inicial vale 50, onde corta o eixo Y é onde tem a posição inicial, é onde tem o S0. Tá bom, galera? Beleza? Então só trouxe um exemplo para vocês verem também como que funciona. Aqui, galera, a área desse gráfico não tem sentido físico nenhum, viu? Então não quer dizer nada. A área do gráfico de velocidade por tempo é o ΔS, mas aqui não quer dizer nada. Tudo bem? Beleza. Olha que interessante, olha essa imagem que legal para vocês, ó. Quando o movimento, quando o gráfico de posição de S por T é uma reta crescente, eu tenho um movimento progressivo e uma velocidade positiva. E quando eu tenho uma reta decrescente, lá no gráfico de posição por tempo, eu tenho uma velocidade negativa acarretando num movimento que é retrógrado, ou seja, contra a orientação da trajetória. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá, fôlego, hein? Ó, galera, eu trouxe pra gente aqui um gráfico de posição por tempo, tá bom? Ó, isso aqui faltou aqui, pessoal, mas esse gráfico aqui, ó, aqui devia ter um S, tá bom? Posição, e aqui deveria ter um T minúsculo, posição por tempo. Aí eu coloquei aqui um gráfico crescente, um movimento progressivo aqui pra gente, com velocidade positiva. Perceba uma coisa, galera, ó, eu posso traçar esse triângulo aqui, não posso, ó? Eu posso traçar esse triangulinho aqui, não posso? E eu posso olhar para esse ângulo aqui, que essa reta vermelha faz com a horizontal. Ó, eu tracei aqui uma horizontal e uma vertical, fechei o triângulo e agora eu estou olhando para esse ângulo aqui, que a reta do gráfico faz com a horizontal. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, tá bom? Perceba, galera, que o cateto oposto a alfa, olha o triângulo, o cateto oposto a alfa é o ΔS, porque esse eixo aqui está marcando justamente as posições, certo? Aqui eu tenho a posição inicial, onde corta o eixo Y, e aqui, ó, eu teria a posição final. Posição final menos posição inicial vai dar justamente o ΔS. E aqui eu vou ter o ΔT, né, pessoal? Aqui embaixo eu tenho o eixo dos tempos, então aqui eu vou ter o tempo final, né? Aqui eu teria o tempo final e aqui eu teria o tempo inicial. Aqui eu tenho o ΔT. Mas olha que interessante, galera. O que na matemática é cateto oposto dividido por cateto adjacente? É a tangente, galera. Então, ó, olha que interessante. ΔS por ΔT é a tangente do ângulo alfa. Mas olha que interessante. ΔS por ΔT também é a velocidade do corpo. Lembra que no MRU a velocidade média é igual à velocidade? Então eu posso dizer, galera, como resultado disso aqui, se eu quiser calcular a velocidade num gráfico de posição por tempo, basta que eu faça a tangente do ângulo, que eu faça ΔS dividido por ΔT. Tá bom, galera? É um jeito rápido de achar a velocidade do corpo. Beleza? Ó, pra gente treinar, vamos achar a velocidade desses dois gráficos aqui. Olha que interessante. Eu tenho aqui o gráfico, tá bom? E eu tenho aqui o triângulo formado, ó. Pode ser qualquer triângulo, tá bom? Pode ser esse pequenininho, pode ser esse aqui um pouco maior, ou então um triângulo maiorzão aqui. Eu vou pegar o triângulo maiorzão, tá bom, pessoal?
Quanto que vale o ΔS do corpo aqui, esse cateto aqui? Vale 50, tá vendo? 50. E quanto que vale esse cateto adjacente aqui, que é o 10? Vale 10, né, pessoal? Então vai ficar aqui, ó, 50, que é o ΔS, dividido por 10. 50 dividido por 10, que seria ΔS por ΔT, vai dar 5 metros por segundo. Prontinho. Essa velocidade desse corpo aqui é 5 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Olha nesse daqui, galera, ó. Eu posso pegar um triângulo aqui, ó. Vou fechar o triângulo aqui. Quanto que vale esse cateto aqui do triângulo, pessoal? Ó, vale 20, ó. 20 menos 5, né? Posição final menos posição inicial, que é o 5. Então, esse cateto aqui oposto vale 15, que é 20 menos 5. Aqui vale 15. E quanto que vale aqui, pessoal, o cateto adjacente? Esse cateto adjacente vale 14. Então, a velocidade desse corpo vai ser 15 dividido por 14 metros por segundo. Tudo bem? Não precisa nem resolver a fração. É só você saber identificar a velocidade do corpo a partir de um gráfico de posição por tempo. Tá bom, galera? Beleza? Fácil, mole, não é verdade? Ó, eu trouxe aqui pra gente, galera, agora algumas funções posição, tá bom? Só pra gente discutir algumas coisas. Eles vão dar assim no exercício pra você, tá bom? E vão pedir para que você encontre qual que é a posição inicial e qual é a velocidade. Uma dica, a velocidade, galera, é o número que está com o T. Ele está com o T. E o número que está sem o T é a posição inicial. Olha para essa primeira fórmula aqui, pessoal. Qual é a posição inicial do corpo? É 4, porque é o número que está sem o T. E qual é a velocidade? É 2. Então, vamos supor que tudo aqui tá no SI. A posição está medida em metros e o tempo é medido em segundos. Então, esse 4 aqui é 4 metros e esse 2 é 2 metros por segundo, que é a velocidade. Pelo fato da velocidade ser um número positivo, eu posso dizer que esse movimento é um movimento progressivo. Se eu fosse desenhar o gráfico disso daqui, seria uma reta crescente, como numa função do primeiro grau, certo? Tudo bem? Olha que interessante agora nessa segunda função, nesse segundo sorvete aqui, pessoal. Função horária da posição do MRU. Eu tenho uma posição inicial valendo menos 2 metros. E aqui, quanto que vale será a velocidade aqui, pessoal? Se você respondeu que a velocidade vale t, você errou, tá bom, pessoal? Lembra, quando não tem nenhum número aqui, é porque tem o 1, tá bom? E esse 1 que tá aqui é justamente a velocidade. Então eu vou ter aqui menos 2 metros de posição inicial e 1 metro por segundo de velocidade. Continua sendo positiva a velocidade. Então eu tenho um movimento progressivo, ainda é um gráfico crescente, tá bom? Seria um gráfico subindo. Olha esse daqui, galera. Qual que é a posição inicial desse daqui? Não tem, né, pessoal? Não tem nenhum número aqui sem o t. O único número que está aqui está multiplicando o t. Então esse número é a velocidade. Tá bom? Esse número aqui é a velocidade. A posição inicial desse corpo, então, só pode ser o 0. É porque o fato de você não estar vendo nenhum número sem o t, como aqui ou aqui, implica que a posição inicial aqui vale 0 e a velocidade mais 2 metros por segundo. O gráfico ainda seria uma reta crescente. Tudo bem, galera? Beleza? Olha aqui de novo, pessoal, o último aqui, eu tenho uma posição inicial de menos 4 metros e aqui finalmente uma velocidade negativa de menos 3 metros por segundo. O gráfico aqui seria uma reta decrescente. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ó, só de olhar para o sorvete, só de olhar para a função horária da posição do MRU, você já consegue ter uma ideia de como vai ser o gráfico. Lembra que o número que está sem o t é onde o gráfico vai cortar o eixo Y, e esse número que está multiplicando o t determina se o gráfico vai estar subindo ou descendo. Tudo bem, galera? Ó, um exercício pra gente aqui, pessoal. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0. Ó, galera, aqui ele não chamou a posição de s, ele chamou a posição de x. Tanto faz, viu, galera? É meramente uma escolha de letras aí. Aí ele falou que quando o tempo é igual a 0, a posição inicial do corpo vale 500 metros. Então ele deu pra gente aqui o x0, ou pra gente aqui o nosso s0. No instante t igual a 20 segundos, a posição x é 20 metros. Então, ó, ele deu a posição quando o tempo é igual a 0 e deu a posição quando o tempo é igual a 20 segundos. Determine a velocidade do móvel. Galera, ele deu posição,
final inicial e tempo final inicial. Se a velocidade no MRU, e aqui eu sei que é um MRU porque ele fala que o móvel tem velocidade constante. Velocidade constante é uma característica do movimento retilíneo uniforme. Para achar a velocidade na letra A, pessoal, basta que você faça ΔS por ΔT. Lembra que no MRU a velocidade média é igual à velocidade do corpo. O ΔE é só fazer posição final menos inicial. A final é 200, a inicial é menos 500, vai ser 500, certo? E a velocidade vai acabar sendo menos 15 metros por segundo. Tá bom, galera? É só fazer a continha aqui ΔS por ΔT e você vai ver que vai dar menos 15 metros por segundo. Menos 15, galera, eu sei que o movimento vai ser retrógrado, tá bom? Porque a velocidade deu negativa. Tudo bem, galera? Beleza? Ó, ele pediu a função da posição na B. A função da posição, pessoal, lembra? É posição final igual a posição inicial mais VT. A posição inicial ele te deu, ele falou que é 500. Lá no enunciado tá aqui, ó, 500 metros é o x0, certo? Aí a velocidade é menos 15 e você coloca o tempo multiplicando. Prontinho, ó. É assim que fica a resposta. Quando ele pede a função da posição, você não substitui quem quer a posição final e não substitui o tempo. Substitui só a posição inicial e só a velocidade. Tudo bem, galera? Beleza, ó. Ele pediu a posição nos instantes 1 e 15 segundos, tá bom? Se ele pediu a posição, galera, no instante 1 e 15 segundos, agora que você já tem a função posição, você já achou quanto que ela vale, basta substituir o t igual a 1 e depois o t igual a 15. E aí você achou a posição nos dois, ó. É o que ele fez aqui, ó. Para t igual a 1, ele substituiu o tempo lá igual a 1 e descobriu que é 435 metros. Tudo bem, galera? E aí, ele fez depois... faltou aqui, viu, pessoal? Mas depois, se você quiser fazer o de 15 segundos, basta você substituir aqui no lugar do t, tá bom? No lugar do t você substitui 15 segundos, vai ficar 500 menos 15 vezes 15. Quanto que é 15 vezes 15, pessoal? 225. Então a resposta seria 500 menos 225. A resposta para t igual a 15 segundos seria uma posição de 275 metros. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo, né? Por enquanto é tranquilinho, função do primeiro grau, sem nenhuma conta muito difícil, não é verdade? E agora ele fala o instante em que ele passa pela origem. Galera, para você achar o instante em que ele passa pela origem, pensa. Quando ele está passando pela origem, qual que é a posição da origem? Quanto que vale o S lá na origem? Galera, a origem é o zero, não é? Então aquele S, aquele X final, vai valer zero. Substitui o X ou o S final por zero e descobre quanto que vale o T. Ó, no lugar do X final ele colocou zero. E aí você isola o T. Passa o menos 15t para lá como sendo mais 15t e depois passa o 15 dividindo. Vai ficar 500 dividido por 15. Esse é o instante em que o móvel passa pela origem. Dá aproximadamente 33,3 segundos. Tudo bem, galera? Beleza? Então, quando ele perguntar o instante que passa pela origem, basta substituir a posição final por zero. Tudo bem? E aí você acha quem que é o t. Galera, olha que interessante esse exercício aqui. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea em movimento uniforme. É o nosso querido MRU, tá bom? Ó, eu só olhando pelo gráfico, pessoal, eu sei aqui, ó, que é um movimento progressivo com velocidade positiva, tá bom? Ele pergunta aqui pra gente, com base nele, determine a velocidade e a função horária da posição, a função horária do espaço deste móvel. Galera, só uma correção. Aqui, ó, não tem esse delta e aqui não tem esse delta, tá bom? Aqui teria, não é o delta S aqui, viu? É só o S, é só a posição. E aqui também não tem esse delta aqui, é só o T, tudo bem? Beleza? Ele te pediu a velocidade, galera. Vamos lembrar, você já lembrou, hein? Faz o triângulo aqui, ó, olha o triangulinho aqui e calcula a tangente. Cateto oposto por cateto adjacente. Quanto que daria o cateto oposto aqui, pessoal? É 250 menos 50. Então, esse cateto oposto aqui, ó, daria 200. Olha aqui, ó, 250 menos 50, tá bom? Ó, daria 200, tá bom? E aqui, o cateto adjacente seria 10 menos 0, daria 10, né? Esse 10 aqui menos 0, tudo bem? Aí, eu acho quanto que vale a velocidade, que dá 20 metros por segundo, beleza? Deu positivo, o que era esperado, né, pessoal?
porque é uma reta crescente, então a velocidade tem que dar positiva. E a função horária da posição, galera, aí é só lembrar do chovete ou então do sorvete, tá bom? Lembra que você substitui só o x0 e a velocidade. Ó, a posição inicial é onde corta o eixo y, é o 50. E a velocidade a gente já descobriu aqui em cima, que é 20 metros por segundo. Então o sorvete, a função horária da posição, acaba sendo 50 mais 20t. Tudo bem, galera? Beleza? Espero que tenha ficado claro, tá bom, para vocês essa introdução. Na aula que vem a gente continua falando sobre movimento retilíneo uniforme. Por enquanto, galera, agradeço demais a atenção de vocês. Bons estudos a todos!